Olá, hoje vamos aprender sobre os motores de indução monofásicos e motores especiais. Okay? Todos que estamos aprendendo aqui, controle de velocidade também e uso desses motores. Bom, vamos ver sobre a partida, né? Nós vimos na aula passada que um enrolamento só de um motor monofásico não tem torque de partida, certo? A ideia é fazer um sistema bifásico. Então vai ter um segundo enrolamento. Bom, o que se deve considerar? Primeiro, a aplicação. Qual que é o torque necessário de partida e também em relação ao custo. Alguns motores temos enrolamento de fase dividida, enrolamento com capacitor e polos sombreados no estator. Bom, então cada um deles. Primeiro, é um motor monofásico de fase dividida, também chamado split phase. Então, nós temos o enrolamento principal aqui e enrolamento auxiliar. Este enrolamento auxiliar, ele tem aqui uma chave centrífuga. Ele só vai funcionar na partida. Ok? Bom, nós vemos aqui, este sistema está desfasado a 90 graus elétricos. Lembrando que graus elétricos e graus mecânicos existe uma diferença em relação ao número de polos sobre 2, né? Bom, então nós temos aqui a tensão na entrada. Eu vou ter aqui a corrente no ramo auxiliar. E tem a corrente no ramo principal. A de auxiliar e M main do inglês principal. Ok? Então aqui existe uma defasagem. A ideia é que esta defasagem entre IA e M seja o mais próximo de 90. Se for 90, aí daria um campo magnético girante uniforme. Se não for, ele vai ter um campo girante, porém vai ter muitos componentes de outras ordens. Bom, então, para que este ângulo seja mais próximo de 90, uma maneira é garantir que RA entre XA, onde RA é a parte da resistência entre a reatância, seja maior a RM entre XM. Vocês têm que demonstrar isso daí. Para a demonstração, é só lembrar que a tensão está em ângulo zero, a impedância tem um ângulo θ, esse ângulo θ é igual ao arco tangente da reatância entre a resistência, certo? Aí encontra a corrente, certo? Observe que o ângulo da corrente, como a tensão está em ângulo zero, é o mesmo ângulo da impedância. Pronto, eu faço isso para IA, faço para IM, e depois eu comparo, vejo as restrições dos ângulos. E aí eu encontro esta relação aqui, tá bom? Bom, novamente, lembrando que este IA e IM não é exatamente igual, né? Também não vai ser exatamente 90 graus. Então, vai ser um sistema desequilibrado, mas vai ter um campo magnético girante com muitas outras harmônicas, mas é suficiente para dar a partida. Se eu quiser trocar a velocidade, bom, se eu quiser trocar a velocidade, por exemplo, aqui, nesta situação que está aqui, eu vou ter, por exemplo, do principal, tenho a densidade de campo, o campo principal, e BA é o campo do auxiliar. Nesta configuração, quando eu coloco essa corrente, produz um campo magnético girante nesse sentido. Se eu quiser inverter o campo magnético girante para inverter a velocidade do motor, é só inverter estes dois terminais, colocar X aqui, Y aqui, que está aqui. De tal maneira que agora vai mudar o VA aqui e o movimento do torque é esse aí, né? Diferente. Bom, neste motor split phase ou fase dividida, observem como esta seria a curva original. Não tem torque de partida, apenas no enrolamento principal. Este aqui com split phase na partida. Então é que ele parte, quando ele atinge mais de 75%, você desliga e ele passa ao ponto a operar apenas com um enrolamento. E ele vai operar nesse ponto. Bom, ok? Para inverter essa rotação é só inverter os terminais. Ele tem um torque de partida moderado, é uma corrente de partida baixa e aplicações de 50 a 500 watts. Por exemplo, ventiladores, bombas centrífugas, etc. Bom, por outro lado, tem um motor monofásico com capacitor de partida. Então, a ideia agora, eu vou colocar o capacitor também aqui, certo? Bom, por que eu coloco o capacitor? A ideia é que a corrente IA e M seja mais próxima a 90 graus, né, diferente entre elas. Então, o capacitor vai tentar fazer isso. Como que eu faço, né? Encontro a reatância do capacitor aqui, coloca X, posso encontrar aqui, de tal maneira que eu consigo fazer esta defasagem, certo? Se eu fizer isso daí, eu posso projetar de tal maneira que na partida o campo magnético é
é mais próximo do girante uniforme, né? Aí o torque de partida é grande. E lembrando que também tem uma chave aqui centrífuga, né? Como vai funcionar então? Como o magnético girante é melhor agora, porque com o capacitor, o torque de partida é grande agora, que ele produz. Quando chega mais ou menos a 75%, a chave centrífuga abre o circuito auxiliar e ele pode trabalhar com apenas um enrolamento, né? Ele opera aqui, tá bom? Pelo fato de eu ter um torque de partida grande, pode chegar a 30% da torque nominal, só que o capacitor encarece, né? Mais ainda na partida, porque na partida são correntes grandes, então o capacitor tem que ser grande, né? As aplicações são aplicações de predictor torque grande, por exemplo, motor com compressores, bombas, centrífugas, ar-condicionado e outras cargas de partida pesada, né? Bom, agora vou deixar o capacitor permanente, certo? Só que este capacitor permanente ele é projetado não para a partida, mas para operar no ponto de operação, ok? Então não vai ter aqui a chave centrífuga. Isso diminui o custo um pouquinho, porque a chave centrífuga é um mecanismo que é automático, que carece um projetinho. Então é um pouco mais simples nesse sentido. E, novamente, o capacitor é projetado para o ponto de operação nominal, né? Temos aqui a curvatura com velocidade e o ponto que ele está operando. Bom. Então, o capacitor permanente, se você comparar esse capacitor para aplicações de uso permanente comparado com o capacitor para aplicações em partida, nós vamos ver que o capacitor de uso permanente é menor, bem menor comparado com o capacitor de permanente. Perdão, capacitor de partida, estou falando, né? Por que é menor? Porque na partida existe muito desbalanço, né? Então tem que ter um capacitor bem grande. Já no ponto de operação aqui, a corrente é menor, então o capacitor necessário é menor. Tá bom? Bom, e agora, se eu juntar os dois, capacitor tanto para a partida quanto para a permanente. Então está aqui, ó, tem um capacitor de partida com uma chave centrífuga e um capacitor permanente aqui, ó. Esse capacitor de partida é só para a partida e o permanente é só para o ponto de operação. Ok? Eu vou ter as duas características. Ok? Então, como fica aqui? Eu tenho, na partida, vai ter um torque grande aqui. Na partida vai ser tanto partida quanto permanente. Como pelo fato de estar em paralelo, é só soma, né? Então, tem um torque grande. Depois que passa um certo 75% mais ou menos de velocidade, ele volta para o circuito de apenas auxiliar, mas um permanente. E ele fica operando neste aqui, ó. Tá bom? Para ter noção, o capacitor de uso permanente é em torno de 10 a 20% do capacitor de partida, né? A diferença, né? Tá bom? E pelo fato de ter dois capacitores é mais eficiente, mas também é mais caro, certo? Só para terminar essa parte, uma outra aplicação um pouco diferente agora. Lembre, se eu colocar apenas um enrolamento, como neste caso aqui um enrolamento, no rotor vai ter uma densidade de campo induzida que é colinear, portanto não tem torque de partida. A ideia é, neste caso, aqui tenho, este chama-se o polo aqui da máquina, e este aqui o rotor. Aqui são colocados uns curto-circuitos, se dá para ver aqui, ó. Nesse caso, olha aqui, todo esse material, ferro aqui, curto-circuitado, aqui e aqui, ó. Tá bom? Então, a ideia aqui é você tentar fazer que o fluxo mude de direção. Como que é feito? Aqui tem o torque de velocidade. O rotor aqui, ó, observa, o rotor está aqui, ó. Aqui tem essas barrinhas aqui do rotor. É um motor bem pequenininho aqui, viu? Mas ok. Então, olha só. Nessas barras curto-circuitadas vai ter correntes. Certo? Toda vez que passa fluxo variável num condutor, vai ter tensão induzida por estar curto-circuitada a corrente. Pela lei de Lenz, a corrente induzida, a tensão e a corrente induzida aqui, eles se opõem à variação de fluxo. Ou seja, se o fluxo cresce, essa corrente induzida vai produzir um fluxo que se opõe, não permite que cresça. Se o fluxo diminui, ele vai ter um fluxo que faz que mantenha, né? Não permite variações. Quando cresce, diminui, quando diminui, tenta aumentar. Então, observem aqui, nessa primeira parte,
Imagina que eu coloquei uma tensão alternada e o fluxo está nesse sentido. Então, nesta parte de 0 até o máximo, o fluxo está crescendo. Como o fluxo cresce, a corrente induzida nesta bobina aqui, ele se opõe a esse crescimento, de tal maneira que não permite que passe muito fluxo aqui, ó. Se opõe. Então, a maior parte do fluxo passa por esta parte. De tal maneira que o equivalente fica aqui, ó. Certo? Então, o equivalente ficou aqui, nesse sentido. Agora, veja esta outra parte aqui. O fluxo começa a diminuir. Então, se o fluxo começa a diminuir, a corrente aqui produzida vai fazer que a tensão e a corrente não permita que o fluxo diminua. Então, a maior parte do fluxo passa por aqui agora, ele ajuda. Ó, então, o equivalente agora, o total, vai ficar aqui. Ó. Então, passou daqui para aqui, certo? Então, o que está acontecendo, eu estou tendo uma variação do fluxo de uma resultante aqui para aqui. Eu posso fazer isso para outras situações, né? Por exemplo, neste aqui e aqui. Ó. Por exemplo, aqui. Agora, o fluxo é negativo, mas continua crescendo aqui. Então, olha só, o fluxo diminui, foi contrário. Como está crescendo aqui, a corrente induzida aqui se opõe. Então, toda parte passa por aqui. Então, eu tenho agora aqui o equivalente, faço o mesmo para esta outra parte e encontro o equivalente aqui. Pronto. Observem que a direção do movimento sempre vai da parte não sombreada para a parte sombreada, né? Nesse sentido. Bom, se eu comparar todos os motores, eu posso falar em relação ao torque de partida e eficiência, né? O motor com dois capacitores é melhor, o motor com capacitor de partida é melhor, segundo melhor, motor com capacitor permanente na terceira posição, de fase dividida, e o último é polos sombreados, nessa situação. Porém, o custo também é nesse sentido, né? Mais caro a mais barato. Bom? Para fazer um bom projeto, é necessário tomar tanto as características de partida quanto o custo, né? Por exemplo, não seria conveniente fazer um projeto que funcione, mas que seja muito caro. Por exemplo, não colocar um motor com dois capacitores para um ventilador, né? Não faria sentido. Aqui tem que ser cargas pesadas, né? Certo? Para ventilador, este aqui faz dividir é suficiente, né? Certo, gente? É aquela história, não vamos matar uma formiga com um canhão, né? Tem algumas pessoas que usam MATLAB 2020, sabendo que MATLAB 5 já funcionaria, né? Só usam script e algumas coisas, umas funções principais do MATLAB, né? Mas aí instala um MATLAB mais moderno, só que fica muito mais lento, né? Então é isso, gente. Vamos tentar fazer uma coisa adequada que seja suficiente. Mas ok. Agora voltando aqui o tema em relação a controle de velocidade de motores de indução monofásico. Ok? Então, quando nós vemos controle de velocidade para motores monofásicos, é o mesmo que nós vimos para motores de indução trifásicos. Bom, então, essas coisas nós já vimos, eu vou tentar relembrar. Posso usar variador de frequência, né, ou variador de inversor, mantendo o peso constante. Lembrem? Mudança da tensão terminal. Posso colocar um autotransformador com circuito controlador no estator ou gestor série. Nesse caso, como é motor monofásico, daria tempo de colocar gestor série, só que alta perda, ineficiente. Outra ideia que não foi mencionada anteriormente é usando número de polos variáveis. Por exemplo, se eu tiver uma máquina com 4 polos e que tenha acesso também a 2 polos, então às vezes posso operar com 2 e às vezes 4. Então vou ter 2 velocidades. Seria uma opção. No passado era muito comum, ontem não é tanto, tá bom? Bom, agora, por exemplo, aqui no meu motor de polos sombreados, ele já vem com uma derivação aqui. Então, eu posso operar com duas tensões, uma e outra, para manter a velocidade diferente também, né? Então, a única questão aqui, lembra que o torque é proporcional ao torque, a velocidade, a tensão ao quadrado, né? Tem essa desvantagem só. Mas ele funciona para motores pequenos, até 1/20 HPs, está adequado. Bom, agora vamos ver sobre motores especiais, ok? O primeiro motor especial que eu vou falar é motores que funcionam tanto em contínua como alternada, né? Vamos ver que esses motores são chamados de motores universais. Bom,
Dos motores de corrente contínua que conhecemos, quais são os motores que poderiam operar em corrente alternada? Bom, para que opere em corrente alternada, a velocidade de rotação não pode mudar quando muda a tensão, mais ou menos, certo? Em alternada muda mais ou menos, certo? Os motores que se poderiam candidatar são o motor em derivação e o motor excitação séria, porque ambos, na medida que você muda a tensão dos terminais, vai mudar tanto a armadura e o campo. Lembra que o torque induzido é K fluxo e A, onde o fluxo depende de A. Então, se você quer manter o torque no mesmo sentido, se você muda a armadura, tem que mudar o campo. Então, aqui muda os dois. E em série também, porque o circuito em série está em série com a armadura. Então, em ambos casos, funciona. Entretanto, o motor de estação em derivação, ele tem um circuito de campo com alta indutância, porque ele está em paralelo com a tensão. A corrente aqui é menor, certo? Então, o efeito indutivo é grande, de tal maneira que o fluxo aqui, ele faz um atraso aqui, de tal maneira que o torque fica desincronizado e fica mais fraco, de forma inadmissível. Então, esse aqui não é usado. Já este motor em série, pelo fato do circuito de armadura ter poucas bobinas grossas, porque na armadura tem maior corrente, então ele não vai ter atraso, e o núcleo do estator e o rotor vão estar... A única diferença assim, de usar em alternada um motor corrente contínua em série é que necessariamente o núcleo do estator e o rotor devem estar laminados. Na verdade, geralmente vai estar, né? Sempre vai estar, sempre é recomendado em corrente contínua. Mas em alternada, se não fizer isso daí, é inadmissível. As perdas seriam tão grandes que não seriam admissíveis. As perdas por estresse, por corrente parasitas. Bom, então os motores de extinção série, que se usa tanto em contínuo quanto alternado, são chamados motor universal. Por que usam em alternado e em contínuo, certo? Se eu comparar então o motor de extinção série, quando uso em contínua e quando uso em alternada, eu vou ver dois efeitos. O primeiro efeito é o seguinte: em corrente alternada, eu vou ter uma queda da tensão devido à reatância, devido à impedância do circuito, certo? Em um contínuo não tem reatância, certo? Por outro lado, este efeito faz que a velocidade seja menor e o torque também seja um pouco menor em alternada comparado em contínuo. Por outro lado, quando eu comparo contínuo com alternada, o valor RMS e o valor contínuo médio, né? O fluxo aqui em alternada vai ter uns picos. Ele já estava saturado. Se ele tem os picos, ele satura mais ainda, de tal maneira que o campo principal, o campo total, né, o resultante, ele diminui um pouco. Por esse motivo, a velocidade tende a aumentar um pouquinho. Só que esse aumento de velocidade tenta compensar este efeito, mas este efeito é maior que este aqui. Então, em geral, o motor em série que está em corrente contínua tem esta característica e em universal ele tem um pouco menor, mas ainda é forte, é bastante alto. Ok? Então, em alternada, ele ainda vai ter a maior torque por ampere. Igual que em máquina, quando operar como contínuo, em alternada, não é recomendado usar com velocidade constante e sem carga. Ok? Então, quando precisa de aplicações, por exemplo, que precisa torque, alta velocidade e torque grande, eu posso usar esses motores. Para furadeiras, aspiradores de pó, eletrodomésticos de cozinha, aparelhos portáteis, né? Tudo que nós temos em cozinha são máquinas, motores universais. Por exemplo, um liquidificador, né? O liquidificador, se você operar em contínuo, também opera. Aquele que você tem em sua casa. Só que cuidado, né? Você não vai colocar um liquidificador sem carga, né? Se você deixa, ele aquece demais, ele vai perder vida útil, certo? E se deixa muito tempo, ele queima mesmo, sem carga, né? Certo? Bom, além dos motores universais, outro motor especial é o motor de relutância. Bom, nós temos aqui o estator e temos o rotor. O rotor é apenas um material ferromagnético. O estator pode ser tanto trifásico ou monofásico, split phase, com capacitor, etc. Então, eu estou supondo que o estator já tem um campo magnético girante. Ou diferente do rotor. O rotor, nesse caso, é apenas um material ferromagnético. Aqui, ó. Observe que aqui existe um entreferro que é menor e aqui um maior. Este aqui é menor, vou chamar eixo direto, e este aqui é ao máximo, aqui a 90 graus, eixo quadratura. Então a relutância aqui é menor que a relutância aqui, né? Certo?
Portanto, ele tem relutância variável. Aqui tem uma direção menos e outra tem mais. Pode ser demonstrado que o torque induzido é proporcional a seno vezes 2 vezes delta, onde delta é o ângulo entre o campo principal e o eixo direto aqui, ó, que se chama delta. Tá bom? Para máquinas síncronas de polos salientes, é possível deduzir esta equação. Bom, o único problema dessas máquinas é que ele não tem torque de partida. Tá bom? Como é feito então o torque de partida? Lembre quando nós vimos máquinas síncronas, o motor síncrono, ele não tem torque de partida, é exatamente a mesma ideia. Então, no rotor aqui desta máquina, vamos explicar primeiro aqui, ó. Eu tenho aqui esta torque que está aqui. Esta aqui são as chapas de aço, né? Material ferromagnético que está aqui. Aqui, ó, observem que esta parte aqui tem maior entre ferro aqui. E esta parte aqui tem menor entre ferro. Bom, aqui, ó, eixo de maior relutância, eixo de menor relutância. Este aqui é a chapa de aço do rotor. Este aqui é o estator. E estes ranhuras que estão aqui é onde vai as barras. É como uma gaiola aqui. Tudo uma gaiola. Não dá para ver que está em corte, né? É uma gaiola que está curto-circuitado. Então, ele parte como se fosse um motor de indução. Só na partida. E depois o efeito da relutância faz que a máquina sincronize com a rede. É assim que funciona. Depois que atinge a velocidade, aqui no começo, né, quando dá a partida, a corrente é grande, ele parte. E depois quando ele sincroniza, não tem corrente aqui, ó, nessas barras. Bom, outro motor é um motor de esterese, como está aqui. O estator normalmente pode ser trifásico, monofásico, etc. A diferença aqui é o circuito do rotor. Observe que o circuito do rotor não tem... É só... Este aqui é um material que é colocado aqui no rotor com alta esterese. Tá bom? Rotor revestido com esterese, esta parte aqui, ó. Qual que é a ideia neste motor? A ideia, normalmente, a ideia é ter uma diferença entre o campo do estator e o campo induzido no rotor. Então, como tem várias estereses, o campo principal está aqui, ó. Quando ele passa pelo rotor, por esse material, ele faz que há um atraso aqui. Então, esta parte aqui seria o campo que se vê no rotor. Então, o campo que se vê no rotor e o campo que é no estator estão desalinhados. Portanto, vai ter um torque. O rotor aproximando ao estator, né? Aqui está errado. O rotor aproximando ao estator. Então, vai ter um torque. Quanto maior for a esterese aqui, maior vai ser o torque. Ok? Este material aqui tem uma alta esterese, né? Para que haja essa defasagem, né? Como ambos têm ambos diferentes, vai ter um conjugado, certo? Bom, além deste torque de esterese, também nesse mesmo material aqui, neste mesmo aqui, vai ter correntes parasitas. Esse corrente parasita também tem um outro torque que vai adicionar ao torque de esterese, que vai ajudar. Tá bom? Então, se eu comparar o torque induzido e a velocidade para esses motores, eu vou ver que o efeito de esterese e o torque devido às correntes parasitas que são grandes, só que as correntes parasitas no começo são maiores porque a diferença de correntes é maior aqui, depois vai diminuindo. Aí, esta máquina ela sincroniza também com a tensão da rede, né? Ele vai sincronizar, ele vai trabalhar a velocidade síncrona. Nesse momento, não vai ter mais correntes parasitas e não vai ter mais o efeito esterese. Ele se comporta apenas como se fosse um imã. Então, o que sincronizou é um imã acompanhando o estator que é girante, né? Então, tenho aqui torque esterese adicional produzido devido às correntes parasitas, que vai depender do movimento relativo, né? No começo é maior, quando sincroniza não é nada, é zero. Depois que atinge a velocidade síncrona, ele comporta como um imã permanente. Aqui nós temos aqui esse motorzinho. Não, aqui seria um outro motorzinho, né? É também um motor de esterese. Só que observem aqui, ó. Eu falei para vocês que o motor de esterese tinha que ter o campo no estator. Girante pode ser trifásico ou monofásico com 2 enrolamentos. Também pode ser um motor de esterese, só que em vez de colocar esse estator trifásico ou bifásico, eu posso colocar apenas de polos sombreados. Eu uso polos sombreados e aqui eu tenho o efeito de esterese, né? Eu tenho
duas camadas, uma camada mais, com bastante estresse para ter que a máquina sincronize, certo? Então, claro, esta é uma aplicação para pequena potência mesmo, né? Porque como está sincronizada com a rede, pode ser usada para relógios elétricos, motores para fita cassete e fonógrafo. Só para terminar, gente, eu gostaria que vocês revejam o conteúdo e respondam as perguntas que estão aqui, né? Como o conjugado induzido é produzido em um motor de indução monofásico usando a teoria de campo duplo, né? Quando falo campo duplo, é aquela do retrógrado e o progressivo, né? Como é produzido, como o enrolamento auxiliar produz um conjugado de partida, né? Explicar com suas palavras, né? Com figuras também. Para um enrolamento de fase dividida e com capacitor, como é feito a defasagem, né? Se eu comparar um capacitor tanto na partida como capacitor permanente, como se relaciona? Quem que é maior? Por que é maior? Como posso inverter esse sentido de rotação, né? De um motor split phase e um motor com capacidade de partida. Como é produzido o torque em um motor de polo sombreado, se só tem apenas um enrolamento, né? No caso de motores especiais, né? Porque quando eu opero um motor universal em CC e em CA, tem um pouquinho de diferença. A que se deve? Como ocorre a partir de um motor de relutância, né? Quais são os fenômenos que ocorrem para ter essa partida? Na verdade, como que eu faço, né? Desculpa, estou falando errado. Como um motor de relutância pode operar a velocidade síncrona? Que mecanismos produzem o conjugado de partida em um motor de estresse, né? Um motor de estresse, quais são os mecanismos para que haja conjugado de partida? Ok, gente? Pronto, pessoal. Então, com essa, dá por concluído a aula.